Olá! Iniciamos então a terceira semana do PET de Geografia, nono ano. Essa semana a gente vai ver um pouquinho sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis, o que são cada um deles, os seus principais usos, né, as questões relacionadas à matriz energética brasileira e questões preocupantes aí quanto ao meio ambiente relacionado ao nosso uso de fontes de energia, principalmente fontes de energia não renováveis. A gente tem aqui então a classificação dos recursos naturais, né? Eles podem ser não renováveis, ou seja, a capacidade de produção deles no planeta é finita, né? Você, por exemplo, o minério de ferro, o petróleo, eles levam milhões e milhões e milhões de anos para serem formados. A gente está explorando eles agora e houve condições específicas da história da Terra para a formação desses recursos minerais. Se você esgotou todas as minas, acabou, não tem mais. Acaba. Fim. Isso são recursos não renováveis. Eles podem ser energéticos, como os combustíveis fósseis, né, o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, todos aqui oriundos da decomposição de organismos vivos, né, e o urânio radioativo, ou minerais, aí ferro, alumínio, é o que vai produzir alumínio, prata, ouro, minerais não metálicos, argila, calcário, mármore, fosfatos, entre outros, né? Areia para construção. Então esses aí são minerais não renováveis. Acabou, acabou. E os renováveis, né? Com potencial, eu estou gostando de usar essa palavra, com potencial de renovação, né? Que não significa que se não forem usados adequadamente, podem criar uma situação de quase não renovação ou de insustentabilidade para a vida, né? Como é a caso da água. A água, embora a gente tenha um recurso em abundância no planeta, as reservas de água doce são bem limitadas com relação ao total de água disponível, né? E à medida que a gente polui os cursos d'água, a nossa disponibilidade de água potável só diminui. Então, embora seja um recurso potencialmente renovável, se não manejado adequadamente, pode vir a gerar graves problemas para a sociedade, né? E aí, além disso, a gente tem aqui recursos hídricos, né? Lagos, rios, lagoas, recursos biológicos, que são os animais aqui, que a gente pode retirar nas florestas, não os animais, mas né, as plantas, a madeira, etc., né, os animais também, a pesca, a agricultura que a gente pode cultivar no solo, né, são todos recursos biológicos renováveis. E os recursos energéticos, né, que são renováveis, a energia solar do sol, a energia eólica dos ventos, a energia hidroelétrica, né, que a gente produz com os rios, etc., a energia geotérmica, essa energia geotérmica que ela vem da temperatura das energias geotermais da Terra, não do centro da Terra, mas das energias das forças internas da Terra, né? A biomassa, que aí pode ser milho, cana-de-açúcar, entre vários outros fontes, né, de vegetais que geram biomassa, além da força do recurso de maremotriz, que seria a matriz energética baseada na movimentação das ondas, né? As ondas, com a força de movimentação das ondas e da maré ao subir e descer, ela poderia agir como a hidrelétrica, né? Ela move turbinas e é possível gerar uma eletricidade, ou ela serve como uma fonte energética para a sociedade, né? E uma fonte renovável, porque isso não é nem degradação no consumo, né, dessa fonte de energia. Explique a afirmação e dê exemplos. Algumas sociedades utilizam os recursos naturais de forma predatória ou abusiva. O que é isso? O homem abusa e usa indiscriminadamente a natureza para ficar rico, para o seu enriquecimento, gastando os recursos naturais como se eles fossem todos renováveis e infinitos, onde a gente pode usar o quanto quiser, sem pensar em reutilizar, sem pensar na finitude, sem pensar
que existem outras gerações também, né, que podem precisar desses recursos, né? A água é um grande exemplo, né? A gente pensa que a água aí tem um potencial grande de renovação, então nunca vai faltar. E pelo contrário, a gente já tem inúmeras regiões com problema de escassez de água, com falta de água potável, né? Então aí uma séria preocupação. Combustíveis fósseis também, como o petróleo, que tem reservas finitas, acabou, e é uma das matrizes energéticas mais importantes do mundo contemporâneo, né? O petróleo, como é que faz? E quando acabar? Enquanto isso, a gente tem que pensar em outras possibilidades, né? Não precisa esperar acabar para pensar em outras possibilidades. Ao longo do tempo, a gente já pode ir desenvolvendo outras possibilidades, até porque os combustíveis fósseis têm grandes impactos ambientais, emitem gases poluentes, né? Então a gente pode optar por outras matrizes energéticas menos impactantes ao meio ambiente. Número 2. Os recursos naturais são divididos em 2 grupos, renováveis e não renováveis. Enumere a primeira coluna de acordo com a segunda. Então a gente tem aqui, recurso renovável de preto e não renovável de vermelho. O ouro, não renovável. Diamante, não renovável. Recursos minerais aqui todos não renováveis. Solo, água, vegetais, luz solar, potencialmente renováveis. Petróleo, não renovável. 1 milhão de anos para fazer. O gás natural, ele geralmente é encontrado junto com o petróleo, também sem chance, não renovável. Floresta, renováveis. Ar, renovável. Biocombustíveis, etanol, combustível feito de milho, etc., renováveis também. Carvão mineral, não renovável. Carvão vegetal, renovável, porque o carvão vegetal vem das florestas plantadas, né, de eucalipto. Ok? 3. Considere o processo de industrialização e de urbanização tem um custo ambiental extraordinário. Quais as principais causas da degradação ambiental no mundo atual? Qual a sua ligação com recursos naturais? Sociedades urbanas industrializadas consomem muitos recursos, né? Muitas fontes de energia. Vamos pensar atualmente, né? Todo o nosso dia a dia, todo o nosso cotidiano aqui, ele é feito baseando-se em fontes de energia. A gente não teria essa aula sem energia elétrica, né? A gente pensa no nosso dia a dia, a gente acorda, a gente pega o telefone, que precisa de energia elétrica para ser carregado, a gente acende as luzes da casa, a gente prepara uma refeição, às vezes você usa o micro-ondas, precisa de energia elétrica, às vezes você usa o fogão, que só acende agora com energia elétrica, né? Que não é mais com fósforo. Mesmo assim, aí você vai para o fogão, você precisa de gás, né? Para cozinhar. Você vai tomar banho, você precisa de água e você precisa de energia elétrica para esquentar sua água, ou de energia solar, se você tiver um sistema solar de aquecimento solar na sua casa. Então, assim, a quantidade de eletrônicos, essa conectividade do mundo conectado e digital, para tudo isso, as fontes de energia são fundamentais, os recursos energéticos são fundamentais. A forma como a sociedade vive atualmente precisa de energia em grandes quantidades 24 horas do dia, né? É impossível pensar que eu, indivíduo, vou ficar sem energia. Imagina uma indústria, né, com todos os seus processos interligados, conectados à rede, administrados à distância, internacionalmente até, né? Então, a forma como a gente vive hoje em dia, os recursos energéticos são fundamentais. Eles modelam como a gente vive, né? Então, tudo que a gente usa no nosso dia a dia, na forma como a gente vive, depende desses recursos energéticos, né? E, infelizmente, a gente pode viver buscando minimizar os impactos ambientais ou maximizá-los. Isso vai depender das nossas escolhas de consumo, né? Ou das nossas escolhas relacionadas ao voto, por exemplo, né? Muitas vezes eu não tenho poder para... Por que eu digo as nossas escolhas? Mas a indústria é a grande poluidora, a indústria é a grande... Sim, a agricultura consome grandes quantidades de água, não sei o quê, entre várias outras coisas. Isso tudo é verdade. Eu posso, através do consumo, fazer escolhas. Eu posso, através do voto, votar em políticos que estejam mais alinhados às questões ambientais. Então, assim, nós não podemos solucionar todos os problemas do mundo, mas nós também podemos fazer uma parte.
nem que seja uma pequena, mas uma parte, né? Eu vou consumir produtos orgânicos que vão ter menos desperdício, que vão degradar menos o ambiente, que vão isso, já é uma opção. Ou consumir de produtores locais, evitando desperdício, ou longas cadeias produtivas até o produto chegar até mim. Eu vou fazer mais caminhadas quando eu poderia ir de carro para evitar a quantidade de gases de efeito estufa emitidos. Então existem coisas que a gente pode fazer para nossas vidas diretas e existem opções que enquanto comunidade a gente pode tomar. Pressionar o governo, pressionar as indústrias, pressionar todos os setores para que optem por formas de produção e de consumo mais sustentáveis, né? 4. Em sua opinião, quais as atitudes são importantes para cada cidadão defender os recursos naturais e o meio ambiente e as indústrias? Então, primeiro a gente tem que conhecer que existe um problema, que as indústrias poluem, não só as indústrias, né? Que o nosso processo de vida polui, gera impactos no planeta, que existe uma finitude e um limite para os recursos, né? A primeira coisa a se fazer sempre é conhecer o panorama geral, os problemas e os potenciais, e aí começar a atuar, né? Então, como eu já respondi na primeira, dar preferência a matrizes energéticas sustentáveis, principalmente pela indústria agropecuária, que usam grandes quantidades de recurso energético, né? Apoiar políticos com engajamento em políticas ambientais sustentáveis, consumir de forma consciente, né? Ajudando na sustentabilidade do planeta, né? Faça uma relação entre o que foi estudado nessa semana e a charge abaixo. Enquanto isso, na Amazônia, a árvore era desse jeito, Juquinha, tá vendo? Que barato, vovô. E tem aqui toda uma contradição, né? Stand Cátia de Abreu, uma pecuarista, né? Aí, direta ou indiretamente responsável pelo avanço da fronteira agrícola sobre a Amazônia, retirando a grande quantidade de árvores, né? É a patrocinadora da árvore aqui no stand do Museu Arqueológico, né? Ou seja, o que a charge fala pra gente? Se a gente continuar consumindo os recursos de maneira insustentável, a gente não vai ter eles, mesmo os recursos renováveis, como as florestas, né? Tá vendo, gente? Porque agora eu quero usar essa palavra de potencialmente renovável, porque ele poderia ser renovável, se a gente deixar. É renovável, não é infinito. Não, eu vou lá e tiro e automaticamente brota um no lugar. Eu tenho que tirar e esperar vários anos para outra árvore crescer, vários anos para vários desses recursos, né? Então é isso, terminamos assim mais uma semana. Fiquem bem, até mais.